Fala galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Descomplicando. Eu sou o Francisco Araújo e o tema que será abordado nesse episódio de hoje é ansiedade nos negócios. Como vencer isso? Ainda mais em tempos de quarentena, de isolamento, de pandemia, como o que nós estamos vivendo agora. Mesmo que seja já algo que está passando, ainda torna isso um tema importante para nós. Porque, afinal de contas, muitos de nós temos planos ainda para esse ano, muitos de nós temos negócios rodando e, portanto, temos preocupação de como que isso irá se desenrolar daqui para frente por causa do impacto que essa pandemia está causando em nossa sociedade de forma geral. E se você está de alguma maneira ansioso, preocupado com tudo isso, fica comigo que aqui você vai descobrir como vencer tudo isso da melhor maneira possível e ainda sair por cima, identificar as oportunidades que continuam aí. Basta você estar preparado para identificá-las. Eu sou o Francisco Araújo e aqui são abordadas as estratégias da sua jornada para acalmar a mente, superar bloqueios emocionais e destravar seu pleno potencial. Então, para começar a falar sobre esse assunto, eu vou passar aqui para vocês quais os pontos, o que nós veremos nesse episódio antes de começar a desenrolar os pontos mais importantes sobre esse assunto. Primeiramente, então, nós veremos o quê? Nós veremos qual é a diferença entre a ansiedade vivida em tempos de pandemia, de quarentena, como esse que nós estamos passando agora, tempos, ou seja, atípicos, e a ansiedade vivida em tempos ditos, entre aspas, normais. Segundo ponto, qual é a melhor, ou melhor dizendo, quando é melhor dar atenção à ansiedade, quando descontrolada, ou qualquer tipo de descontrole emocional, quando é melhor dar atenção a isso. Como também melhorar nosso relacionamento com a ansiedade, esse é o terceiro ponto. E quarto ponto, por que gerenciar a ansiedade é importante e por que essas técnicas que serão ensinadas aqui para você podem te preparar para identificar e aproveitar as oportunidades de negócios. Esses são os 4 principais pontos, porém, além desses, haverão outros pontos aí muito interessantes que serão abordados nesse episódio. Então se prepara que agora nós começaremos a falar sobre esse assunto, como vencer a ansiedade nos negócios, ainda mais em tempos de coronavírus. Vamos começar então respondendo qual é a diferença entre a ansiedade vivida fora de uma crise social e a ansiedade que surge durante uma crise, entre aspas, social, como a qual nós estamos vivendo agora por causa da pandemia do Covid-19. Basicamente, a intenção aqui não é responder essa dúvida de forma científica, com dados e etc., mas a partir do que qualquer um pode observar para esclarecer mesmo esse primeiro ponto dentro desse tema. Vamos pensar então em estados emocionais. Todos os estados emocionais, como já consegui passar para vocês em outros conteúdos, são influenciados pelo meio ambiente onde nós estamos, pelo meio, pelo contexto, pelo que ocorre fora de nós, tanto quanto é influenciado pelo que ocorre dentro de nós, pelo meio interno e o meio externo onde nós vivemos. Além também da nossa herança genética. Beleza? Então, a partir daí, a gente consegue entender que uma pandemia como essa que nós estamos passando, ela é muito diferente dos tempos, entre aspas, mais comuns. Por quê? Porque movimenta toda a sociedade. Os meios de comunicação, seja na televisão, seja nas redes sociais, estão todos com o seu foco voltados para esse assunto. E a sociedade, ela se mobilizou em torno disso, para a proteção da saúde, entre outras coisas. Aqui não convém entrar em detalhes, mas perceba que todo o nosso contexto externo se modificou
Então, com essa modificação, não há como nossos estados emocionais serem iguais aos de tempos ditos mais comuns. Então, a ansiedade que nós estamos vivendo agora, ela é acentuada, ela é potencializada, porque o que se fala por aí muitas vezes pode destravar em nós muitos gatilhos de preocupação, de medo, de desconhecimentos. E isso você sabe muito bem porque está passando por isso na pele, assim como eu. Muitos meios de comunicação, desde o início dessa pandemia, têm poucas informações que nos deixam, que têm a capacidade de nos deixar mais tranquilos e seguros, porque é algo que nós não temos total controle, enfim. Então, uma ansiedade que é vivida em meio a uma sociedade que está movida pelo medo, pela insegurança e tudo mais, ela é muito mais grave do que uma ansiedade em tempos diferentes desse. Então, aí mora a importância de nós estarmos mais atentos ainda em tempos de crise do que em tempos mais comuns, a ansiedade quando descontrolada. Então, basicamente aí é essa diferença desses dois tipos de estados emocionais que nós vivenciamos em tempos diferentes. Agora, como é que eu cheguei a essa conclusão? Assim como você pode parar e começar a observar a reação das pessoas de forma geral agora. Como elas estão preocupadas, como elas estão com medo em relação aos seus negócios, como certas pessoas já estão projetando resultados negativos até o final do ano. Já disseram que esse ano já não vai dar conta, não vai ser suficiente para muitos de nós recuperarmos o que perdemos nesse tempo de quarentena. Então, projeções desse tipo, posicionamentos desse tipo, posicionamentos que são muitas vezes equivocados, que fazem com que muitas pessoas à nossa volta percam seus empregos, tomem medidas equivocadas e rompam muitos relacionamentos nesse período, são fatos, são coisas que podem facilmente fazer com que a gente perceba a diferença de estados emocionais nesse período em que nós estamos passando para períodos mais comuns, do controle, como é importante, né, que as pessoas tenham mais autoconhecimento e mais capacidade de gerenciar suas emoções frente a crises assim. Então, nós podemos também, além disso, nos basear em fatos históricos, olhando um pouco mais para trás, não só porque está acontecendo agora, mas lembre-se aqui comigo, nós já passamos por várias outras epidemias, pandemias, e a história também nos conta que há muito tempo atrás houveram pandemias muito cruéis com a nossa sociedade. E é nesses períodos que nós podemos ver grandes mudanças acontecendo em vários países, no rumo da economia de várias cidades, estados, enfim, no mundo todo há grandes modificações nesses períodos em torno de um sofrimento, de algo que abala as estruturas físicas e emocionais de todos nós. Então, a partir desses dois pontos é que nós podemos chegar a essa conclusão, de que existe uma grande diferença, sim, entre a ansiedade em tempos de crise e a ansiedade vivida em tempos mais comuns. Agora, nós vamos falar sobre a ansiedade que gera, como nós vivemos essa ansiedade em períodos assim e por que essa ansiedade gera riscos financeiros, os riscos financeiros que nós enfrentamos. Mas, para isso, eu peço que você puxe o seu caderno e a sua caneta e venha anotar comigo, porque agora eu vou usar o bloco de notas e anotar os pontos mais importantes, os tópicos aqui com você. Então vamos lá, dividir a tela agora. Opa, agora sim. Então vamos lá. Primeiramente, eu falava de riscos financeiros.
Nós devemos estar atentos agora à ansiedade descontrolada que pode ser gerada a partir dos riscos financeiros. Em momentos como esse, o que se fala junto à necessidade, à prioridade de saúde no nosso país, são os riscos financeiros que todo negócio está correndo devido à quarentena. Pois é, tudo que mexe no nosso bolso, mexe também no nosso emocional. Agora, o problema se torna maior e também oferece mais risco para todos os nossos planos, tudo que nós queremos manter nos trilhos, quando essa ansiedade, esse estado emocional gerado pelos riscos financeiros se torna descontrolada, excessiva e causa em nós agonia, neuras, esses tipos de coisa. Então, fique atento a essa importância que você está dando ao risco financeiro que você está passando nesse momento, para que você não seja um causador de uma ansiedade descontrolada. A ansiedade ela existe para nos mostrar riscos em potencial, para nos antecipar possíveis cenários, mas não existe para nos prender a essas possibilidades, não existe para nos colocar em um estado de total descontrole, onde nós não conseguimos medir direito nossas próximas ações ou nossas ações, a forma como nós estamos nos relacionando com esse cenário atípico. Então, por isso aqui eu queria destacar a questão do risco financeiro. Se você está com medo do que vai acontecer na parte financeira de seus negócios, preste atenção para não levar tudo isso a um descontrole. Pois é nesse momento, quando a questão se torna descontrolada demais, quando a gente não sabe mais como gerir essas emoções, quando isso está nos esgotando completamente, é o melhor momento para a gente ter uma atenção especial para isso. Por isso, anote aí, quando é o melhor momento para nós darmos atenção ao descontrole da ansiedade ou qualquer tipo de descontrole emocional. Quando? A resposta é quando? Quando ficamos completamente envolvidos e cegos, entre aspas, cegos, sem ver opções de ação, descontrolados emocionalmente e etc. Quando nós colocamos a partir daí, então, em risco o que nós estávamos controlando, os relacionamentos, como eu estava falando até então. E agora, sabendo disso, vamos para a próxima questão, que é como melhorar o nosso relacionamento com a ansiedade. Anote aí então comigo como melhorar o nosso relacionamento com a ansiedade. Qualquer coisa, volta no vídeo para anotar, caso você não tenha conseguido anotar o tópico anterior. A resposta para essa questão é simples. O problema em relação à ansiedade que nós estamos passando é ligado ao enfrentamento, pois muitos de nós queremos evitar a ansiedade e assim nos posicionamos de uma maneira a fugir desse problema, de uma maneira que nos coloca num modo de fuga. Então, a resposta para isso está no enfrentamento. Nós precisamos, de alguma maneira, enfrentar esses riscos, esses desafios e obstáculos que geram em nós ansiedade. Vamos anotar, então? Somente isso, acrescentando, trará a nós o equilíbrio da situação. Afinal de contas, o que nós queremos quando
ficamos ansiosos demais, é o retorno ao equilíbrio, a um estado de paz e tranquilidade. Então, esse é o objetivo, enfrentar o objeto ou a questão que nos gerou ansiedade para retornar a um ponto de equilíbrio, encontrar um novo ponto de equilíbrio, ao invés de negar esse fator estressante ou se render a ele. E é assim, gente, que muitas pessoas causam os piores erros, não só nos negócios, em vários âmbitos de sua vida, porque ou fogem ou negam essa situação, essa nova situação, ou se rendem completamente, fazendo-se vítima, portanto, do que está acontecendo. E aí, gente, como é que a gente enfrenta? Sabendo que é necessário enfrentar esse fator estressante, o que gera ansiedade na gente, como a gente faz isso? Primeiramente, a gente precisa saber a importância. Vamos apagar aqui. A importância do planejamento. Então, tudo deve ser feito com base em um mínimo planejamento. Mesmo que seja aquele planejamento que você construiu a partir de um simples diálogo em seus próprios pensamentos, ou de uma simples análise, enfim. Mas é preciso ter planejamento, é preciso que você defina as estratégias, como vai enfrentar esse risco financeiro, por exemplo, que você está passando, e é preciso também uma dose de criatividade, é claro, para enfrentar momentos atípicos como esse que nós estamos vivendo. Além disso, é preciso lembrar que isso tudo só ocorre se nós encontrarmos maneiras de assumir o controle. E eu vou te passar aqui, eu vou te ensinar, não fique preocupado, preocupada, eu vou te ensinar as maneiras, as formas que nós podemos encontrar para assumir o controle da situação e assim conseguir realizar o melhor planejamento, definir as melhores estratégias de enfrentamento da ansiedade. Tá ok, meus amigos? Então vamos lá para as técnicas, para as estratégias, para as ferramentas que você pode utilizar. Então vamos anotar aí as técnicas. Primeira técnica se chama técnica de biofeedback. Para você que nunca ouviu essa palavra, biofeedback, essa técnica de biofeedback está ligado à nossa fisiologia. Afinal de contas, a palavra bio vem de vida, ou muitas vezes utilizada na biologia, nas ciências naturais, enfim, humanas. A questão da fisiologia do corpo humano ou do corpo de um animal, bio significa vida. Feedback, muito usada também no ramo dos negócios, um tipo de resposta. Então, biofeedback, resposta ou sinais que nós podemos encontrar no nosso corpo, na nossa fisiologia. E essa técnica de biofeedback ajuda a gente a gerenciar o estresse. E funciona como? Primeiramente, nós podemos estar atentos aos sinais dados pelo nosso ritmo de respiração. A nossa respiração, ela controla a oxigenação do nosso corpo. Então, se ela é capaz de fazer isso, de distribuir o oxigênio pelo nosso corpo, ela é muito importante para que nós consigamos tomar as melhores escolhas possíveis. Por quê? Porque o nosso cérebro ele depende de oxigênio. E dependendo de oxigênio para realizar todos os processos que ele realiza, é aí que nós conseguimos identificar a importância do oxigênio para o nosso raciocínio lógico. Então, quando você está em um estado de muita ansiedade, naturalmente você contrai as musculaturas do seu corpo, você fica mais tenso, você acelera a sua respiração ou encurta, entre aspas, a sua respiração, fazendo aquela respiração mais torácica, mais
torácica cervical, aonde você não consegue recrutar toda a capacidade do seu pulmão para captar mais oxigênio e assim oxigenar mais o seu corpo. Mas o que eu quero dizer aqui é que quando você identifica que a sua respiração está muito acelerada, num estado de estresse, ansiedade, está muito curta, que você está tenso demais, observe a sua respiração e comece a regular ela para baixo, entre aspas. Comece a reduzir a velocidade com que você respira, cuidadosamente, inspirando pelo nariz e expirando pelo nariz também, se possível, observando seu abdômen, se ele está indo para frente, para trás, e não o contrário, como eu falava antes. A respiração ela não pode ser superior, ela precisa ser inferior. E uma forma de cuidar da nossa respiração é realizando a respiração chamada de 4 tempos. Você conta 1, 2 segundos para inspirar, bem lentamente, e mais 2 segundos para expirar. Mas sempre tendo atenção ao diafragma, ao abdômen, à sua barriga, vendo se ela vai para frente e vai para trás, assim como um bebê quando está dormindo. Outra forma de nós trabalharmos com o biofeedback para controle da ansiedade é controlando a nossa frequência cardíaca. Logo, quando nós controlamos, é importante saber a nossa respiração, a nossa frequência cardíaca já acompanha, já se tranquiliza, já começa a baixar também. Mas existem outras formas de fazer isso. Por exemplo, para quem já tem mais experiência no controle da frequência cardíaca, da pulsação, é possível contar os pulsos, os batimentos através da nossa artéria, das nossas artérias, tanto no pescoço como no pulso. E o momento ideal para se fazer isso é assim que nós acordamos. Mas uma forma mais simples de se acompanhar o seu ritmo cardíaco, a sua frequência cardíaca, a sua pressão, é ter um cardiofrequencímetro em casa ou um aparelho de pressão para você verificar várias vezes ao longo do dia ou ao longo da semana, uma vez por dia, como está a sua pressão cardíaca, sua frequência cardíaca. Ela está oscilando muito? Ela está muito alta ou muito baixa? É preciso fazer esse acompanhamento para utilizar dos sinais que o seu corpo dá sobre como você está controlando a ansiedade, como você está vivenciando esse processo. Outra técnica ligada ao controle dos pensamentos, anote aí, é essa que eu vou te ensinar agora. Controle dos pensamentos através do monólogo interior. É possível de se controlar a ansiedade através do diálogo que nós temos dentro de nós, do nosso diálogo interno. Os pensamentos que gostam de se conectar em nossa mente e de construir várias e várias analogias, vários e vários raciocínios em torno de algum assunto, enfim. Como nós fazemos isso? Como nós utilizamos dessa técnica de controle dos pensamentos a nosso favor para diminuir a ansiedade? Primeiramente, busca observar esses pensamentos sem se deixar levar por eles. O problema está quando nós nos deixamos levar pelos pensamentos, quando nós os seguimos. E assim, aumentamos e aumentamos esses diálogos, essas conversas, essas projeções que a nossa mente tende a alimentar. Importante, então, é nós não nos deixarmos levar por esses pensamentos e deixar apenas que eles sigam seus caminhos. Ou seja, que eles passam, assim como eles surgiram, eles também vão embora, e isso é um movimento natural que ocorre a todo instante, principalmente durante o dia, quando nós estamos mais envolvidos com atividades em geral. Para que isso aconteça da melhor maneira, é importante não ficar julgando. Julgando, eu quero dizer assim, se você sofreu um estímulo agora, você viu alguma cena, você viu alguém, algum som, você conseguiu escutar alguma música, enfim, não julgue, não classifique-o de acordo com a sua
experiência com que você construiu ao longo da sua vida, simplesmente faça com que ele passe por você. Não coloque um rótulo nele, não julgue-o para que ele possa ir embora. Caso você preste atenção nele e comece a colocar críticas sobre o que está acontecendo, o que surgiu em sua mente, você logo irá alimentar algum diálogo em torno disso. Então é importante não julgar e não se deixar envolver de nenhuma forma pelos pensamentos. Essa é uma forma também de meditar. Outra coisa, em relação às distrações, muitas coisas que nos tiram o foco. É importante nós buscarmos, diante de qualquer distração, voltar a nossa atenção voluntariamente para alguma coisa positiva, alguma atividade que nos lembre da nossa intenção, do que nós precisamos de fato viver, do que é necessário viver. Então você pode utilizar aí de músicas, de histórias, qualquer história positiva, cada um vai ter a sua preferência. Você pode utilizar também de memórias. Se você está muito distraído, se algo tirou sua atenção ou te irritou, te estressou, te deixou ansiosa, procure acessar boas memórias que você tem. Podem ser memórias simples, mas que toda atividade que você defina para retomar a sua atenção para o que é necessário, para distrair, para voltar ao que você estava fazendo, que ela possa ser um gatilho, se tornar um gatilho ao longo do tempo, que você possa lembrar dela e automaticamente, de forma simples, usá-la assim que necessário. Então aí podem entrar também cálculos e outras formas de você voltar a sua atenção voluntariamente ao que é realmente importante. Então, quando nós estamos estressados, o normal é nós seguirmos o estímulo estressante e começar a julgar e começar a discutir em torno disso, o porquê que isso aconteceu, mas isso não é justo, e etc e tal, por que essa pessoa fez isso? Uma forma de nós retomarmos o equilíbrio diante disso é darmos conta de controlar o nosso foco com algumas estratégias como essa. E agora vamos à próxima técnica que está ligada à projeção mental. Nós estamos entrando agora numa área que não é muito comum de ser utilizada por muitas pessoas, mas quizá seja uma das mais importantes formas e mais efetivas de nós assumirmos o controle de nossos estados emocionais, ansiedade, e também assim impactar diretamente nas nossas decisões em torno de nossos negócios. Por isso, preste bem atenção. Projeção ou simulação mental. Quando nós utilizamos desse tipo de técnica, o que geralmente nós podemos fazer? Bom, nós podemos visualizar possíveis cenários à nossa frente. Então, em tempos como esse de coronavírus, de pandemia, de pura preocupação e medo, o que você pode fazer para controlar a sua ansiedade é busque se projetar à frente em momentos separados para isso, que não envolvam outras atividades, em momentos que você para planejar seu dia seguinte, por exemplo, mas pare para visualizar os possíveis cenários à sua frente. É importante fazer isso, principalmente para fazer os melhores planos, definir as melhores estratégias. Além de visualizar os cenários à sua frente, você estará se preparando, fazendo um treinamento específico caso aquela situação venha acontecer. Assim é também com os atletas. Você sabia que os atletas de alto nível, quando vão para as suas competições e antes mesmo, nos seus períodos de treinamento, eles fazem treinamentos mentais, treinamentos de projeção mental para se ver na situação de competição.
se ver na prova e ali visualizar os detalhes, o momento de preparação, de largada ou de início da prova, de desenvolvimento, de conclusão daquela prova. Para quê? Para preparar não só o seu corpo, mas principalmente a sua mente para qualquer tipo de situação que eles de alguma forma imaginam que possa acontecer. Existem estudos que comprovam que quando nós fazemos esse tipo de atividade, realizamos a projeção mental, nós estamos mais do que 50% mais preparados para reagir da melhor maneira caso essa situação ou obstáculo venha acontecer. Agora, uma outra forma de aplicar a projeção mental é você meditar sobre elas. Dessa forma, você poderá experimentar por antecipação todos os benefícios, as recompensas também desse cenário possível. Então, olha que benefício positivo que traz essa técnica. Além disso, saiba que o que você alimenta cresce. Então, se você projetar, se você mentalizar, meditar sobre possíveis acontecimentos positivos, você tornará isso mais possível de acontecer, porque a todo momento em que os dias se passarem, as semanas vierem, os meses vierem, você estará mais preparado para as oportunidades positivas, para aquela projeção que você realizou. Do contrário, também você estará preparado para projeções negativas, para um cenário de miséria, para um cenário onde todos estão falindo. Quando você projeta algo positivo para o futuro e se vê dentro dessa realidade, você se prepara. Você, além de se preparar, estará mais mentalmente motivado, condicionado a identificar as opções à sua frente. Da mesma forma, quando nós projetamos as coisas negativas, como eu estava falando. Então, aí está a diferença entre muitos de nós que estamos agora projetando realidades negativas, as piores possíveis para esse ano de 2020, que ainda nem chegou à metade, e também a diferença entre aqueles que estão agarrando oportunidades que continuam aí, que estão fazendo com que empreendedores, empresários, empregados também, colaboradores, cresçam ao invés de viverem uma realidade escassa, a partir de uma mentalidade de escassez. Enfim, agora, uma forma também de realizar essa técnica de projeção mental é repetindo mantras. Repetindo mantras, porque mantras são palavras, simples palavras que você pode escolher e que irão lhe auxiliar a determinar, a escolher a realidade em que você deseja viver. Mantras são palavras que nós repetimos várias e várias vezes ao longo do dia ou em algum momento específico. Então, além de se projetar, você pode executar essa técnica realizando a repetição de mantras. Faça uma lista, por exemplo, como eu faço, uma lista de como eu desejo ser, como eu sou, e descreva você da melhor maneira possível, da forma como você deseja ser, mesmo que você ainda não tenha certas qualidades como você gostaria de ter, mas faça uma lista de como você deseja ser, como você deseja, por exemplo, que o seu negócio seja, como ele já é também. Reconheça o que é positivo na realidade de hoje e repita essa lista que você fez em relação a algo, em relação ao seu negócio ou a você, várias e várias vezes durante a semana, durante o dia, se possível, e você fortalecerá essa realidade em sua vida.
Outra técnica, agora a gente vai para a técnica número 4, que se chama planejamento estratégico. Em planejamento estratégico, quarta técnica, o que nós podemos fazer? Nós podemos e devemos fazer o seguinte: todas as grandes metas que nós temos, grandes metas, elas tendem a nos engolir, principalmente em momentos em que nós estamos debilitados de alguma maneira ou frágeis emocionalmente. Então, aí mora a importância de nós fragmentarmos ainda mais as metas. Fragmentar grandes metas faz com que nós nos tornemos mais capazes de enfrentá-las. E assim nos sentimos mais capazes também, mais fortes diante desses obstáculos. Fragmentando as nossas metas, nós realizamos um planejamento estratégico, na prática mesmo, também comemorando os pequenos avanços. É importante nós comemorar os pequenos avanços. E além disso, outro ponto muito importante na parte de planejamento e estratégia é comparar-se apenas conosco, com você mesmo. Controlar as nossas expectativas. Todas as metas que são colocadas nos papéis, todos os pequenos avanços, eles devem ser uma métrica de comparação somente com a gente mesmo, com o que nós conseguimos fazer no ano passado. Como você está hoje, por exemplo, em relação ao mesmo mês do ano passado? Será que o seu negócio piorou ou melhorou? Que seus resultados pioraram ou melhoraram? Depois que você faz essa comparação somente consigo mesmo, que você é justo consigo mesmo, você pode refletir sobre o caráter temporário desses resultados, dessa situação, e fazer o que é necessário para melhorar ainda mais a forma como você está caminhando. Por isso, gente, essa comparação, eu falo sobre comparação com a gente mesmo, porque é importante nós gerarmos e construirmos essa consciência de onde nós viemos, qual é o nosso passado, todo o nosso, a nossa caminhada, enfim, de onde nós viemos, as nossas raízes e também para onde nós estamos indo, qual é o nosso destino. Com essa consciência, nós nos tornamos mais fortes, nós nos tornamos mais seguros de nós mesmos diante das mais adversas situações. O contrário ocorre quando você se permite comparar-se a outras pessoas. Quando você se compara a outras pessoas, mesmo que de forma inconsciente, por exemplo, observando como está o negócio do seu concorrente, ou como está a carreira do seu amigo, do seu colega, simplesmente observando. Quando você entra nas redes sociais e fica navegando ali, observando como está a vida das outras pessoas, isso é, olhando como está o jardim do outro, quando você observa, faz muito disso, você acaba observando, e é claro, como todos nós, como todas as pessoas, tendem a destacar seus pontos positivos, o seu palco, né? E não os bastidores, e não os pontos negativos, os sofrimentos. É claro que ali a gente começa a observar que o jardim do outro é melhor, que o outro está se dando melhor do que a gente em seus negócios, em suas decisões, e aí começa a se apequenar, a se diminuir a sua autoimagem. Então aí está o risco de ficar se comparando com os outros, e é por isso que é importante fazer essa comparação apenas com a gente mesmo nessa parte de planejamento estratégico. Outra coisa é reconhecer após isso as nossas limitações. Então anote aí, é importante reconhecer, depois qualquer coisa é só voltar e anotar as que eu apaguei. Reconhecer nossas limitações e dividir a carga sempre que necessário. Eu digo que é possível sempre dividir a carga, mas
muitas vezes não é necessário para que nós possamos crescer. Mas identifique sempre que possível quando você pode dividir seus obstáculos, suas responsabilidades com outras pessoas e reconheça sempre suas limitações, ou seja, a sua capacidade de lidar com as suas metas, os seus objetivos, com o plano que você traçou, para que esse plano não supere o tempo que você tem para despender na busca deles, para se esforçar em busca deles, a sua capacidade também relacionada às responsabilidades que você já tem, ao número de responsabilidades que você já tem. Todos nós temos algum tipo de limite em torno de capacidades de tempo, de lidar cognitivamente, emocionalmente, racionalmente, com a carga ligada às responsabilidades, e também nós temos limitações relacionadas à nossa vida, ao nosso contexto, àquilo que nós construímos, ao nosso plano que é colocado em prática e que sempre será testado. Nunca os planos, as estratégias saem conforme, redondinho, tudo que nós projetamos. Então, nós temos que ter essa consciência e reconhecer as nossas limitações de forma geral ali, e quanto mais elas estão bem reconhecidas, melhor, para não ficar nos decepcionando a todo momento. Agora, outra estratégia técnica, melhor dizendo, está ligada à prática e realização de exercícios físicos. Os exercícios físicos são capazes de melhorar o nosso condicionamento. Então, tudo que melhora o nosso condicionamento físico, pulmonar, cardiovascular, tudo isso fará com que nós consigamos lidar fisiologicamente melhor com toda a situação de estresse. O estresse, ele exige do nosso corpo. Ele é como se fosse um acréscimo de carga em nossa vida que faz com que o nosso corpo logo acelere seus sinais vitais. Então, sinais vitais que eu digo são pressão cardíaca, respiração. E quando nós estamos mais treinados em relação ao condicionamento físico, mais flexíveis, entre aspas, em nossa capacidade de lidar com essas modificações ligadas ao estresse, melhor nós conseguiríamos voltar a um estado de equilíbrio, controlar esses sinais, esses sintomas, porque nós estamos acostumados com uma rotina de exercícios físicos, ou seja, em outras palavras, de estresse físico. Então aí é que está a importância dos exercícios físicos, porque eles nos colocam muitas vezes em situações estressantes, mas controladas. E esse estresse controlado nos capacita a enfrentar estresses, ansiedade, oscilações, mudanças ainda maiores com mais facilidade. Para aplicar, eu não listei aqui, mas na prática, para se aplicar essa técnica de exercícios físicos, é você começar a inserir na sua rotina da maneira mais ideal possível, de a prática de algum tipo de exercício físico, de alguma prática esportiva que você queira, ou algum tipo de prática corporal, enfim, de atividade física que você mais goste, por no mínimo 2 vezes na semana, né? 30 minutinhos. Você pode escolher a forma como você vai realizar, mas é possível inserir um hábito de exercícios físicos em nossa vida. Então, partindo para a próxima técnica,
que está ligado à terapia de exposição. Aqui, terapia de exposição. Essa técnica, ela é colocada em prática, ela tem o objetivo de nos expor, de nos colocar na situação que é responsável por gerar em nós a ansiedade, por gerar em nós as preocupações, de forma controlada, assim como de forma parecida, eu acabei de falar, que acontece na prática de exercícios físicos. A terapia de exposição, na terapia de exposição, nós identificamos, por exemplo, que existe um risco financeiro que pode afetar o meu negócio. E ele já está bem identificado. Eu imagino, por exemplo, entre aspas, que o meu negócio pode ficar no negativo em 2 meses, seguindo dessa maneira como nós entramos na quarentena. Se continuar da mesma maneira, se nada mudar, enfim, se o Estado não cooperar, se as coisas não saírem da melhor maneira, eu posso entrar no negativo, ou quem sabe, se eu receber um pedido de férias na empresa ou algo do tipo. As minhas contas não poderão ser pagas por causa dessa situação. Se você está identificando isso, você pode agora, antes que o problema aconteça, se expor a esse risco de forma controlada. Por exemplo, se é esse o risco que você identificou, você pode simular que a sua renda atual é a que você identificou que pode se tornar daqui a 2 meses. Você só tem uma quantia X de dinheiro para lidar com as contas nesse mês. Agora, o que você faz? De forma controlada, você se ajudará, se você dará um impulso para você mesmo encontrar opções agora, antes que o problema venha acontecer. Você pode ir ao encontro também de pessoas que já estão passando por isso. Você pode, a fim de identificar, se inserir em alguns grupos ou procurar informações na internet, cursos, congressos, palestras de pessoas que estão falando sobre esse assunto. Assim como esse episódio do Descomplicando de agora, ele está falando sobre ansiedade nos negócios, é aqui que você está se expondo a um cenário que fala sobre esse assunto. E assim você estará se preparando caso isso aconteça. Dessa maneira também você começará a transformar o seu contexto. Se você está se expondo a essa realidade, a opiniões diferentes, a pessoas que estão já se mexendo em relação a alguma coisa que pode acontecer, que estão, em outras palavras, mais preparadas, você irá transformar o seu contexto, você irá transformar as medidas que você está tomando. Então esses são os benefícios e as formas de se fazer, de se realizar essa terapia de exposição. Então, para você lembrar, anote aí no seu caderninho algumas formas acima e o benefício que é transformar seu contexto, entre outras coisas. Agora, por que, gente? Por que essas técnicas foram trazidas aqui? Porque gerenciar a ansiedade, as nossas emoções, é importante. Essas técnicas, elas simplesmente conseguem te preparar para aproveitar melhor as oportunidades de negócios. E isso acontece porque o nosso sistema nervoso, agora eu vou explicar melhor para você o que acontece em nosso corpo, em nossa mente. Por que é importante aplicar todo esse conhecimento? Porque o nosso sistema nervoso ele é composto de 2 sistemas, o simpático e o parasimpático. O simpático ele é responsável pela ativação dos modos de luta ou fuga, que nada mais é do que quando você precisa fazer algo, você precisa agir, quando você identifica um risco e você precisa responder a esse estímulo, você precisa dar uma resposta, você precisa
preservar a sua integridade física ou algo do tipo. Então, esse é o sistema simpático. Ele é responsável pela ativação desse modo de resposta, de luta ou fuga. Você precisa fazer alguma coisa. Vamos anotar aí, então, para não esquecer. E agora, quando é necessário, sabendo que é necessário a gente buscar um equilíbrio diante de situações muito estressantes e que nos deixam muito ansiosos, descontroladamente, nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio entre o estado de alerta, que nos faz reagir, que nos faz emitir algum tipo de resposta, e também o estado de relaxamento. Por isso, é importante saber, como eu vou anotar aqui, que o sistema parasimpático é responsável pelo relaxamento, pelo descanso, pelo momento em que a gente vai dormir, por produzir esses hormônios de relaxamento, como a melatonina, entre outros. Então, existem dois sistemas que controlam os nossos estados de alerta e de relaxamento. Um é o simpático e o outro é o parasimpático. E para encontrar o equilíbrio entre esses dois pontos, como eu estava falando antes, é necessário treinar o nosso corpo, o nosso condicionamento para isso, para que nós consigamos retomar o controle caso a balança esteja pendendo somente para um lado. E agora vem a notícia ruim. Há muitos de nós não sabem ainda, mas a nossa forma de viver atualmente, ela está nos condicionando, está nos deixando cada vez mais sobre um estado de alerta. A nossa forma de viver, por causa da tecnologia, por causa da cobrança, por causa de um monte de questões, está nos tornando mais sensível às modificações provenientes do sistema do sistema simpático, melhor dizendo. Então, é mais fácil hoje as pessoas estarem reativas, é mais fácil elas estarem a fim de lutar, de enfrentar alguma coisa ou de fugir, tensas e mais propensas a tomar ações, a fazer escolhas que não com base em pouco raciocínio, ou melhor dizendo, sem muitas vezes base alguma. Então é por isso que as pessoas estão muito estressadas, cada vez mais briguentas, cada vez mais explosivas umas com as outras. Um modo de nós atingirmos o equilíbrio, retomarmos o controle sobre isso, é trabalhar melhor as estratégias que estão aí ao nosso dispor para que ativam o nosso sistema parasimpático. E como fazer isso? Vamos anotar, mudando a nossa forma de viver. Já que a nossa forma de viver atual, ela leva muitas pessoas a estarem dessa maneira, é muito importante a gente aprender a relaxar nos dias de hoje. E as vantagens de fazer essa busca, de começar a entender como estar mais relaxados, mesmo com essa rotina frenética que nós temos, está ligada principalmente ao nosso autocontrole. Então, uma maneira de nós relaxarmos. Qual é uma maneira mais simples para nós relaxarmos? É meditando. Então, aqui que está a questão. Quais as vantagens de usar a meditação? Primeiramente, como eu falei, autocontrole. O gerenciamento emocional. Nós conseguimos gerenciar melhor o nosso emocional.
nós conseguimos consequentemente fazer as melhores escolhas e identificar as oportunidades no melhor momento e também para realizar as ações que elas pedem. E fora isso, se você não buscar a melhor forma, porque para meditar existem várias formas de se meditar. Você pode simplesmente praticando a sua religião meditar. Você pode, sem nenhum conhecimento em meditação, ter momentos no seu dia em que você direciona os seus pensamentos para o seu mundo interior, para a sua mente, para os seus pensamentos, e se relaciona consigo mesmo e assim está meditando. Ou você pode buscar se instruir e praticar algumas formas de meditação. Mas caso isso não aconteça, se você não buscar a melhor forma diante da sua vida, da sua condição atual, para gerenciar a ansiedade, o que acontece é justamente o oposto disso que nós estamos vendo aqui. Você se torna uma pessoa descontrolada, você não passa nem para os outros e nem para si mesmo a impressão de que é uma pessoa que sabe gerenciar as suas emoções, que sabe gerenciar o que acontece com você, o que acontece nas suas relações. Você passa a fazer as piores escolhas a partir daí e não se torna capaz de identificar as oportunidades ao seu redor. E pior, com essa falta de relacionamento consigo mesmo, você começa a se crucificar, você se torna o seu pior carrasco, você começa a culpar a si mesmo por tudo. Então, reflita agora se não é isso que você está vivendo. Qual é a realidade que você está vivendo dentre essas duas que nós acabamos de viver? E chegando aqui, no final desse episódio, eu vou fazer uma recapitulação do que nós vimos até agora. Bom, até agora nós vimos qual é a diferença da ansiedade vivida fora de uma crise social, como a que nós estamos passando, e uma ansiedade que surge durante uma pandemia, uma crise social, entre aspas, como essa que nós estamos vivendo. Entendemos o que isso pode gerar a partir do que nós estamos vendo ao nosso redor hoje em dia, o que a história da humanidade nos ensinou e por que é tão importante nós estarmos atentos a essa ansiedade em tempos de coronavírus, quais os efeitos que isso pode gerar em nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos negócios. Quando é melhor, então, a gente dá uma atenção a esse descontrole da ansiedade ou a qualquer tipo de descontrole emocional. Terceiro, como a gente pode melhorar. A gente viu várias e várias técnicas e estratégias para melhorar o nosso relacionamento com a ansiedade. E foi dado aqui alguns exemplos simples e práticos para você começar a executar essas técnicas hoje. Quarto ponto, por que gerenciar a ansiedade é importante? Quais os efeitos que isso gera em minha vida? O que acontece se eu não buscar gerenciar a ansiedade? E por que fazer isso pode nos auxiliar, nos preparar para aproveitar as oportunidades de negócio? Então, basicamente foram esses os pontos discutidos no episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tenha conseguido acompanhar todos os conteúdos. Se você ficou com alguma dúvida, algo ficou difícil de entender, coloque nos comentários aqui abaixo, porque eu posso estar vendo os comentários. Eu irei ver todos os comentários e responder, e dar o meu máximo para responder a todos. E também você pode estar vendo alguns outros episódios que já foram publicados do Descomplicando ou outros conteúdos que podem sim responder a sua dúvida. Então não esqueça, deixe o seu comentário aqui abaixo. Eu agradeço a sua participação até agora. Coloca aí o seu like, curta esse episódio e aproveita, me siga nas redes sociais do Facebook, do Instagram. Se inscreve aqui no canal do YouTube também para ficar sempre atento
sempre ligado nas próximas novidades, nos próximos conteúdos. E é isso aí, eu agradeço a sua participação e vou ficando por aqui. Eu te vejo no próximo episódio.